Então, ainda em pé, abra sua Bíblia comigo no livro de Êxodo, capítulo 8, verso 8. Você sabe que eu vou ler uma das pragas que Deus trouxe ao Egito. Êxodo 8, verso 8. Chamou Faraó a Moisés. Aqui eu estou lendo pela Revista e Atualizada. Ele disse: rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo. Então deixarei ir o povo para que ofereça sacrifícios ao Senhor. Falou Moisés a Faraó: digna-te dizer-me quando é que hei de rogar por ti, pelos teus oficiais e pelo teu povo, para que as rãs sejam retiradas de ti e das tuas casas e fiquem somente no rio? E ele respondeu: amanhã. Moisés disse: seja conforme a tua palavra, para que saibais que ninguém há como o Senhor nosso Deus. Ninguém há como o Senhor nosso Deus. Espírito Santo, cumpra aquilo que lhe apraz. Mova aqui, Senhor, que não haja mais distrações, nenhum movimento, nada que perturbe ou retire a atenção do teu povo. Diga para umas 3 pessoas: se prepara, Deus vai falar com você. No mês de agosto, eu e a minha esposa estávamos lá no Egito. No Cairo, nós fomos visitar o Museu do Cairo. E quando eu estava vendo todas aquelas relíquias, o tempo dos faraós, eu me lembrava de como Deus derramou o seu juízo naquela terra que nós pisamos. Aqui eu li para você uma das 10 pragas que Deus derrama sobre o Egito, porque Faraó estava com o coração endurecido e não queria obedecer a Deus, de liberar o povo para ir adorar ao Senhor no deserto. Eu não sei se você se lembra em ordem cronológica quais são as 10 pragas que Deus derramou. Vou tentar lembrar você. Primeiro foram as águas do Nilo transformadas em sangue, não só do Nilo, mas em todas as águas do Egito. Depois as rãs, que eu acabei de ler. Depois vieram os piolhos. A quarta, uma infestação de moscas. Depois a quinta, a peste dos animais. Os rebanhos do Egito morreram e de Israel não. Depois vieram úlceras sobre os egípcios e sobre os animais também. Depois a sétima foi uma chuva de granizo. Não só caiu pedra do céu, não só choveu pedra, mas choveu fogo. Fogo também caiu com as pedras. Oitavo, veio uma nuvem de gafanhotos que exterminou o restante do que as pedras não consumiu. Nono, vieram trevas que a Bíblia diz que foram por 3 dias de escuridão plena, que eles não conseguiam levantar das camas, as densas trevas podiam ser palpadas, é algo terrível. 10º e último, a morte dos primogênitos, da qual veio a primeira Páscoa e a primeira ceia que apontava para o Cordeiro. Mas é interessante que nessa segunda praga das rãs, o faraó e a sua família e todo o Egito já estava sofrendo demais. Nunca tinha visto algo semelhante. Deus estava punindo os deuses do Egito. Historicamente fala que dos deuses do Egito era uma figura de rã. Então é óbvio que a Bíblia diz que Deus estava exercendo juízo sobre as divindades e deuses daquela nação, as potestades. Agora é interessante que naquela aflição, naquela agonia, naquela angústia terrível, Faraó falou: eu não estou aguentando mais. E ele foi clamar a Moisés: livra essas rãs, nós não estamos aguentando mais. As rãs invadiram até a cama de Faraó, diz o texto, entrou em tudo. Você sabe que a tipologia espiritual aqui, dessa invasão, isso que infestou o Egito, é uma figura dos demônios, de pragas, das entidades malignas que vieram para assolar, para gerar uma opressão. E ele não estava aguentando. E nós lemos que ele clamou a Moisés: eu sei que a solução é pedir a Deus, vai orar, clame. E Moisés falou: tudo bem, você está com o coração quebrantado, pede a ajuda de Deus. Então me diga o seguinte: quando é que você quer que eu peça que você quer que eu ore ao Senhor para que Ele mande embora as rãs? A resposta de Faraó me deixou indignado. No verso 10 ele respondeu: amanhã. Será que ele estava tão aflito, tão angustiado, tão atormentado,
a tal ponto que falou: amanhã, daqui 24 horas. A minha pergunta quando eu estudava a Bíblia é: por que esse homem angustiado, atordoado por aquela opressão, não falou: é agora, você está aqui, é só você orar, clama ao Senhor? Não, mas a resposta dele é enigmática: amanhã, pode ser amanhã. Então Moisés falou o seguinte: seja conforme a tua palavra. Isto é, se ele tivesse pedido: pelo amor de Deus, é agora, eu não aguento mais, não dá para esperar um minuto. Então Moisés disse: vou orar com Arão, é agora, Senhor, manda embora. E eu acredito que Deus ia tirar aquelas rãs imediatamente. Mas como ele pediu amanhã, Moisés falou: então vai ser amanhã. Então você vai ficar mais 24 horas debaixo dessa aflição que vai atordoar você. Sabe, Faraó representa a humanidade, uma parte de nós, ou talvez muitas vezes nós que sofremos com um problema terrível, de analisar até onde é profunda a nossa vontade. Deus te criou com livre-arbítrio, de você clamar a Deus, fazer decisões, você é livre para escolher, e às vezes nós estamos falando para Deus que nós queremos algo para valer, nós estamos falando: Deus, eu preciso que o Senhor faça isso, mas muitos falam: mas pode ser amanhã. Nós temos um problema evidente que já acometeu homens de Deus como Davi, que é o problema da procrastinação e o problema da acomodação. A procrastinação é tudo você empurrar com a barriga para amanhã, e quem procrastina poderá cair no erro da acomodação. Por isso tem uma frase famosa que diz assim: nunca reclame daquilo que você tolera. De fato, Faraó conseguiu tolerar aquelas rãs por mais 24 horas. E eu te pergunto, analise o quanto você quer realmente algo. Talvez você está sendo assolado por uma opressão maligna, demônios atacando sua família, seus familiares, seu lar, problemas. E aí você tem uma convocação. É a oração que muda? É o jejum que muda? Então nós vamos começar um jejum hoje, meia-noite. E alguém começa a dar desculpas: não, agora não dá, no próximo, amanhã. Tem uma frase que diz que quem quer sempre dá um jeito, mas quem não quer sempre dá uma. Você conhece, né? Fala para quem está ao teu lado: quem quer sempre dá um jeito, e quem não quer sempre dá uma desculpa. Se nós cremos que no encontro com Deus temos um encontro face a face com Ele, lá é um retiro espiritual, onde Deus tem feito milagres, tanto sobrenatural, de libertação. E talvez eu tenha certeza que tem muitas pessoas passando lutas, ataques malignos, opressão. E nós temos agora um encontro com Deus, e Deus te convoca. Você deveria fazer sua inscrição hoje, mas alguém fala: amanhã. Eu sei que eu estou precisando muito, mas amanhã. Por mais de 15 anos eu dou o mesmo exemplo para falar sobre vontade, quando eu falo sobre o encontro com Deus. E sempre uso a mesma personagem. Infelizmente não está mais conosco. Eu falava que se o Silvio Santos ligasse para você e falasse assim: de alguma maneira você foi achado, escolhido. Olha, no dia 29 de novembro, você ganhou R$1 milhão, uma casa. Só que tem uma questão: para você pegar o prêmio, você tem que vir aqui em São Paulo para buscar. O mesmo que deu desculpa para o encontro e falou: não dá para mim ir no encontro porque não tem quem eu deixar as crianças, porque o meu patrão não me libera no sábado. Se tivesse essa oportunidade de ganhar R$1 milhão, será que repetiria a mesma desculpa? Ô seu Silvio, queria tanto R$1 milhão, mas o meu patrão não me libera no sábado de manhã para eu ir aí. Você já está rindo, né, seu cara de pau? Cutuca o seu irmão e fala: você entendeu, né? Por R$1 milhão, você dá um jeito. Você deixa os seus filhos com até o vizinho, sei lá, você leva o menino. Você dá um jeito. Por quê? Porque às vezes nós achamos que R$1 milhão é muito mais importante do que a libertação da sua família, do que a salvação da sua família, de um milagre que você precisa. Porque muitos estão sendo governados por Mamon e não pelo Senhor. Quem está me entendendo diz amém. Então quando o Faraó, angustiado, fala amanhã, subentende, ou quem está lendo de fora, ou a sua família, que aquilo não é tão urgente assim, que ele consegue conviver com rãs ou com demônios mais um pouco, porque quem procrastina, tolera, quem procrastina, acomoda. A procrastinação de ficar empurrando: não, amanhã eu resolvo, amanhã eu oro, amanhã eu faço, leva alguém a se acomodar com uma vida opressa,
de repente faz as rãs um animal doméstico. Fala, é normal ter rã em cima do fogão, dentro da geladeira. É normal, a gente vai ter que conviver. Não, não é normal. E se ele tivesse falado, eu não aguento mais, é agora, livra isso de mim, Deus teria atendido. Mas a vontade dele foi, amanhã. É muito engraçada a resposta dele, amanhã. E Moisés falou, então vai ser amanhã. Sabe, querido, quando eu estava preparando essa mensagem, estudando sobre isso, eu li algumas frases do pastor Cote, que eu achei muito interessante, que veio encaixar com o esboço dessa mensagem, que eu quero ler para você, sobre o entendimento do que são essas pragas ou maldições. O primeiro slide mostra essas frases que eu quero ler contigo. A maldição não vem do diabo, mas vem da lei. O apóstolo Paulo ensinou isso na sua carta aos Coríntios. A maldição é a punição de violar uma lei. A maldição é a punição de violar uma lei. A outro slide mostra o seguinte: se tirar a maldição da lei, a lei vira um mero conselho. Muito interessante essas declarações. Acreditar que não existe maldição é o mesmo que afirmar que o pecado não tem consequências. Muitos acham que não tem problema mais de maldição ou de praga. É a mesma coisa de você achar que pecado não tem consequência. O próximo slide fala o seguinte: existem maldições que deixam consequências irreversíveis na vida da pessoa, apesar da pessoa ter sido perdoada. Então eu entendo que perdão é uma coisa e consequência é outra completamente diferente. Alguém pode ter sido perdoado, mas vai ter que conviver com aquela consequência. Então alguém que caiu numa infidelidade conjugal, num adultério, engravidou alguém, agora tem a consequência do nascimento de um filho, e agora aquilo é irreversível, por mais que ele foi perdoado. Esse próximo slide diz assim: toda maldição é um chamado ao conserto e ao arrependimento. Não funciona tentar quebrar uma maldição sem redimir a desordem que a causou. Então o que está declarando aqui é que a maldição que vem da lei, ela pode ser um alerta, um indicativo, como uma febre alta em uma pessoa, que está indicando que tem uma infecção, uma inflamação, que tem bactérias ou vírus. Então o problema não é a febre está sendo uma aliada te dizendo, tem um problema aqui, busca ajuda. Então você não vai tratar da febre, você vai tratar da causa da febre. Então muitas pessoas acham que quebrar maldição é simplesmente orar dizendo, vai embora demônio, está quebrado maldição, e ele não entende que aquelas rãs vieram porque houve uma desobediência à palavra de Deus. Eu quero te mostrar o que Efésios 4:27 diz, que se aquelas rãs são um símbolo de demônios, o apóstolo Paulo diz à igreja de Éfeso, não deis lugar ao diabo. Nós podemos abrir uma porta para o diabo entrar, para as rãs invadirem a sua vida, os demônios te assolar, te aprisionar, te angustiar, das quais são brechas abertas pelo pecado. Então uma pessoa com sua livre e espontânea vontade, ela deu legalidade ao diabo, dando lugar para ele. Então o diabo aproveitou da maldição, ele aproveitou das brechas, para aproveitar e entrar e destruir a vida de uma pessoa e de uma família. Por isso que a Bíblia frisa que aqui se é um símbolo para nós do mundo espiritual, como Paulo diz, que tudo no Velho Testamento foi escrito como exemplo para a igreja, tinha uma revelação espiritual. Então se nós olhamos para o verso 3 de Êxodo 8, a Bíblia diz que o rio produzirá rãs em abundância, que subirão e entrarão, diga comigo bem alto, em tua casa, no teu quarto de dormir. Você está aí comigo? Você pode falar bem alto? Fala, sobre o teu leito, na casa dos teus oficiais, sobre o teu povo, e sobre os teus fornos, e as tuas amassadeiras. Agora olha o versículo 4, as rãs virão sobre ti, sobre o teu povo, e sobre todos os teus oficiais. Eu entendo que uma procrastinação minha, uma atitude errada, não afeta somente a minha vida, afeta a minha família, afeta o meu casamento, os meus filhos, os meus pais, afeta quem trabalha comigo, os meus funcionários, é o que diz ali dos teus oficiais, afeta a minha geração futura. Há poucas semanas a pastora Juliana
ministrou uma palavra sobre essa questão geracional. Como que uma decisão, uma escolha de um pai, de uma mãe, uma brecha dada, pode trazer rãs que vão atormentar até a próxima geração. Então muitas pessoas que estão procrastinando uma decisão, porque abriu mão da sua autoridade de liderança, da sua atitude de dizer basta, não vai ser amanhã, eu não aguento mais, eu não tolero mais esse agir do diabo na minha casa, e se procrastina dizendo, amanhã é o próximo encontro, esse jejum não dá para me participar, vamos adiando. Você está colocando em risco, não só você, mas a sua família, e quem está perto de você também é assolado. Então aonde que essas rãs entraram? O verso 3 fala a tua casa, é óbvio que está falando da família. A decisão daquele camarada de ser procrastinador, ou tolerar por mais 24 horas, ia atormentar a família dele. Eu fico imaginando se a esposa estivesse lá dizendo, oh, meu querido, você está maluco? Eu vou ter que esperar mais 24 horas, por que você não pediu agora, para ele expulsar essas rãs? Tantos maridos que não tomam posição, tantas esposas que não tomam posição, tantos filhos que não tomam posição, e a casa toda sofre. Depois, o quarto de dormir, aqui está falando sobre intimidade, aqui está falando sobre o casamento, aqui está falando daquilo que é íntimo da família. Tantas áreas da intimidade de um casal, na intimidade de uma família, está sendo afetado e atormentado pelos demônios. Depois fala do leito. É óbvio que a linguagem do leito está se referindo de uma tipologia à vida sexual. Quantos têm uma vida terrível, o diabo assolando a sexualidade, a vida íntima de um casal, destruindo essa área da intimidade do ser humano. O leito fala sobre essas entradas de demônios. Então eu entendo algo aqui, se eu procrastino, o problema só aumenta. Se eu deveria cortar o mal pela raiz, aquele mal não cortado vai virar um monstro. Não tolere daquilo que você permitiu e o monstro cresceu. Então algo que entrou na casa, agora entrou no quarto. E se entrou no quarto, subiu na cama. E se está na cama, agora vai atingir as próximas gerações. Porque não parou aí. A Bíblia diz que vieram sobre os oficiais. É óbvio que está falando os funcionários. Vieram sobre todo o teu povo. O povo aqui pode simbolizar o nosso oikos. Oikos é a palavra grega para o meu nível de relacionamento. Meus amigos, as pessoas que passam por mim, podem ser afetadas por aquela procrastinação na minha vida. Por isso eu quero te dizer uma coisa muito séria. O problema da maldição não para em nós. O problema da ação de Satanás, o alvo não é atingir somente nós, mas o alvo do diabo é ir além, a nossa família e a nossa descendência. Uma escolha sua pode atingir e afetar a vida de outras pessoas. Mas o verso 3 diz também que as rãs entraram nos fornos e amassadeiras. É óbvio que está falando uma linguagem da vida financeira. Os demônios foram nas áreas vitais daquela família. A amassadeira e o forno fala da vida material, do pão, do sustento. Jesus ensinou na oração do Pai Nosso, o pão nosso de cada dia nos dá. Aqui ele está falando de provisão material, o que eu preciso para viver. Então essas rãs entraram na vida financeira, material. Quantas pessoas estão vivendo maldições de escassez? Nada avança, nada na vida financeira rompe. Por quê? Brechas dadas ao diabo para ele entrar. E o que Deus esperava do líder da família? De alguém que espiritualmente que pode falar, o caminho é clamar a Deus, eu vou jejuar, é hoje. Eu vou no encontro, é hoje. O resultado dessa mensagem é os irmãos ali te esperando, você dar o seu nome para o encontro, colocar o nome do seu familiar e chegar em casa dizendo, já fiz a sua inscrição, dia 29 você vai estar lá no encontro comigo. Sabe, é o senso de urgência, de agora. Por quê? Porque nós estamos sendo assolados por rãs, demônios, pragas dessa geração. O Senhor trouxe algumas no meu coração, que eu queria listar para você. Infelizmente eu queria aprofundar muito, e talvez eu ia fazer uma parte 2, mas como hoje de manhã eu falei todas, eu quero citar essas pragas da atualidade, que o mundo está preocupado, e talvez em ordem de significância e de importância e de preocupação,
a praga número 1 que tem invadido e assolado os cristãos, a igreja, o mundo inteiro, é a praga da pornografia. Meu amado, está se cumprindo profecias aos nossos olhos, como aquela profecia, a revelação de Apocalipse 19, verso 2. Anota esse texto, estuda em casa. Porquanto verdadeiros e justos são os teus juízos, pois julgou a grande meretriz. Meretriz é a prostituta, que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. A Bíblia fala que o diabo sabe que pouco tempo lhe resta, por isso ele veio com fúria total. Então eu creio que ele pegou toda a sua artilharia pesada, os demônios mais terríveis, e disse: vamos para o tudo ou nada. E agora vem com uma avalanche para destruir a fibra moral da sociedade, começando com a família e adentrando no meio das famílias do povo de Deus, com essa praga chamada pornografia, que tem destruído casamentos, famílias, gerações, e talvez está muito mais perto do que você pensa. Hoje eu falava com a minha família, após a mensagem de manhã, o seguinte: se eu começo a ter no meu gabinete pastoral, irmãos e irmãs e familiares, que vêm procurar socorro, ajuda, dizendo: pastor, ajuda a minha família, tem vício de pornografia. Meu amado, quando isso começa a ser de uma maneira rotineira, eu já fico assustado, porque não são todos que têm essa coragem, e que deveria ter, de buscar ajuda. Então o que pode estar acontecendo entre a sua família e familiares, você não tem ideia, com respeito a esse assunto. Então eu fui para as pesquisas feitas atuais agora, e fiquei aterrorizado, igual fiquei com esses dados que eu vou ler para você. Essa pesquisa foi feita nos Estados Unidos há pouco tempo, mas é claro que é um quadro, é um espelho do mundo inteiro, inclusive do Brasil. A pesquisa diz: dados sobre a pornografia nos dias atuais. 94% das pessoas dizem que já viram pornografia até os 14 anos de idade. 94% da população, dessa gama toda de pesquisados, entrevistados, que representa aqui uma nação, 94% já tiveram envolvimento com pornografia. É um índice muito alto para a realidade, para a atualidade. As crianças têm o primeiro contato com a pornografia cerca de 11 anos de idade, através do celular, na atualidade. Então, se você tem um filho ou familiares com essa idade, saiba que as crianças estão sendo atacadas. É muito comum um menino no celular aparecer uma imagem ou um vídeo pornográfico diante dos olhos dele ou dela. O acesso é mais comum de crianças entre 7 a 10 anos de idade à pornografia. Crianças de 7 a 10 anos de idade tendo contato e experimentando e vendo pornografia. Agora veja esses dados aqui: 68% dos homens aqui nos Estados Unidos, mas eu acho que o Brasil não é diferente, que frequentam alguma igreja evangélica, 68% assistem pornografia de uma forma regular. 68% dos crentes homens falaram que tem a pornografia como parte da vida de uma maneira regular. Significa que em cada 10 homens crentes, 7 tem problema com pornografia. O índice é muito elevado, é muito alto. 67% dos homens e 33% das mulheres crentes assistem pornografia regularmente, pelo menos uma vez por semana. Quando eu falo assistir, é que a pornografia está acesso diretamente no seu smartphone, e de igual maneira, algo que é pornográfico está ali toda semana. 67% dos homens e 33% das mulheres. 56% dos divórcios são causados pela pornografia. Em cada 10 casos de divórcio, quase 6, o motivo principal foi pornografia. 55% dos homens e 25% das mulheres casados assistem pornografia de uma maneira normal. Eu vou repetir o dado: 55% de homens e 25% de mulheres assistem, consomem. Por isso que ela se transformou na indústria mais lucrativa do mundo.
87% das mulheres cristãs já assistiram pornografia. Agora vamos falar sobre mulheres. 87% de mulheres crentes já assistiram pornografia. Entre 10 mulheres crentes, quase 9 já assistiram. Então a realidade que nós temos hoje é que o mundo ficou erotizado nas músicas, nos filmes, nas roupas, no cotidiano, e o diabo veio com força total para destruir a fibra moral das famílias, e a pornografia tem causado doenças patológicas na alma, a patologia da depressão, da ansiedade, disfunção sexual, e a Agência de Saúde Mundial diz que é um mal também do século 21. Veja essa profecia do apóstolo Judas, no versículo 7 da sua carta, que só tem um capítulo. Ele diz assim: como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Ele diz que iria acontecer de novo, assim como foi nas cidades de Sodoma e Gomorra. A prostituição, a carnalidade, a pornografia se tornaria algo que o povo ia se entregar. As famílias estão se entregando, é normal, tudo agora normalizou. Mas Gálatas 5,19 começa com a lista dos frutos da obra da carne, como a prostituição vindo em primeiro lugar, talvez a mais devastadora. A Bíblia diz que destrói a própria pessoa. Amado, casamentos estão sendo destruídos, jovens, homens, mulheres, e a igreja parece que está tolerando, sem tomar nenhuma iniciativa. Agora talvez você fique pasmado e assustado, sem saber que talvez dentro da sua casa tenha filhos ou filhas, ou pais ou algum familiar que está sendo atormentado por essas rãs, por esses demônios na área da pornografia. Isso é tão sério, que a igreja deveria acordar para falar: a Deus, o diabo se levantou com fúria total. Segunda praga dessa geração, segunda praga que poderia ser umas rãs entrando nas casas e nos quartos e no íntimo, é o amor ao dinheiro, a avareza. O apóstolo Paulo já tinha profetizado. Ele diz em 1 Timóteo capítulo 6, verso 10: porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Se as rãs é um tormento de dor, o amor ao dinheiro também é a avareza, a ganância. Muitas pessoas vieram a Jesus por essa porta: eu quero ficar rico, Deus me prospera. O problema é que conheceram a Jesus, e agora a vida deles, o Deus continua sendo dinheiro, continua sendo mamon. Lucas 8, verso 14, Jesus tinha profetizado sobre o tipo de fruto que o evangelho ia dar, de semeadura, do semeador que saiu a semear. E ele diz assim: as sementes que caíram no meio dos espinhos são as pessoas que ouvem a mensagem, porém as preocupações, as riquezas e os prazeres dessa vida aumentam e sufocam essas pessoas. Por isso os frutos que elas produzem nunca amadurecem, sufocadas com a ganância, com o alvo do dinheiro. Jesus disse que dentro da igreja teria esse problema, e em Mateus 6, verso 24, ele fala o seguinte: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e a mamon. Ali o dinheiro no original é a palavra mamon, é o Deus das riquezas, é uma potestade, é um demônio que tem capturado o coração de pessoas escravizadas. Elas vivem por causa da ganância de querer ser ricas e ganhar dinheiro. E Paulo diz que tipo de crente assim é lamentável, é infeliz. 1 Coríntios 15, verso 19. Esse texto é para você anotar, ler, decorar. Paulo diz assim: se é somente para essa vida que temos esperança em Cristo, somos os mais miseráveis de todos os homens. A versão que eu estou lendo aqui diz assim: se a nossa esperança em Cristo só vale para essa vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo.
Por quê? Porque o Senhor diz que na vida de um crente comprado pelo sangue de Jesus, ele tem uma prioridade. E a prioridade não é as riquezas desse mundo, a prioridade não é o reino dessa terra. Mateus 6,33, o Senhor diz que a nossa prioridade agora é o quê? É buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E Ele prometeu: as demais coisas da sua provisão e suprimento serão acrescentadas a você. A prosperidade vai ser acrescentada na vida daquele do qual colocou o reino como prioridade número 1. Mas o amor ao dinheiro tem ditado a agenda, tem ditado a vida de muito crente. Isso virou uma praga, porque o coração dele foi tomado pela ganância e ao amor ao dinheiro. Isso entrou na igreja do Senhor no mundo inteiro. É uma realidade da qual você deveria não tolerar e falar: Senhor, isso não vai me contaminar, isso não vai dominar a minha vida, não vou ser escravo de Mamon. Terceira praga, essa aqui talvez tenha sido falada pouco, mas é uma praga da atualidade, que tem assustado até mesmo a área de saúde também novamente, com aquilo que voltou com onda total, que são os jogos de azar. Como eu te disse, meu irmão, quando eu começo a receber tantas pessoas com problemas, pedindo aconselhamento, dizendo: pastor, meu marido está viciado em jogo pela internet. Quando eu começo a ouvir histórias aqui da nossa cidade, de pessoas que perderam tudo, de esposa desesperada dizendo: pastor, nós vamos perder a nossa casa por causa de jogo de azar, porque meu marido está viciado. Ou uma mãe que veio clamar: ora pelo meu filho, ele está viciado. Sabe, não assolando somente os jovens que querem pegar todo o seu dinheiro e aplicar no jogo do tigrinho. Eu estou com o seu irmão, fala: você sabe o que ele está falando, né? Você não é bobo, você já ouviu falar, fala sério. Se ele deu uma risadinha, você fala: você já jogou, olha para ele aí. Talvez essa praga está ligada a outra, querer ser rico de qualquer jeito. Então ele vive para jogar. Mas olha o que a Bíblia fala em Hebreus 13, verso 5. Olha o que a Bíblia fala. Em toda a Bíblia o Senhor é contra jogos de azar. O Senhor não aprova isso, porque jogos de azar foi criado para tirar dinheiro de você, para explorar você, não para você prosperar. O Senhor disse: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, e nunca jamais te abandonarei. No livro de Provérbios o Senhor diz que aquele que quer ficar rico a qualquer custo empobrecerá. Então nós temos pessoas na nossa cidade atoladas em dívidas pelos jogos online, pelos jogos de azar, e nós estamos tolerando isso adentrar na nossa família com uma certa normalidade. Talvez você saiba que você está vivendo uma luta contra isso. O apóstolo Pedro falou algo sobre essa realidade em 2 Pedro, capítulo 2, verso 19. Olha para a sua Bíblia. Prometendo-lhes liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Você é escravo daquilo que domina você. E nós temos pessoas viciadas no tabagismo, no alcoolismo, nas drogas, viciados em tanta coisa, mas agora nós temos crentes viciados em jogo. Pessoas que vivem de assistência social, que pegam o Bolsa Família e falam: eu não vou trabalhar, eu vou jogar no tigrinho. E nós temos uma escassez de mão de obra na nossa cidade. Os empresários aqui estão falando: pastor, ora, eu não tenho ninguém para trabalhar na minha empresa, porque jovens preferem agora jogar no tigrinho do que trabalhar. É uma realidade não só de Campo Belo, é uma praga que nós temos tolerado, que pode talvez entrar um familiar seu, e alguém tão próximo, você fala: meu Deus, a rã estava aqui do lado e eu não percebi. A quarta praga, essa já vem sendo consumada e agora parece que alastrou. Os índices no meio evangélico é aterrorizante. Eu estou falando do divórcio. Normalizou. O crente parece que casa falando: se não der certo eu descaso. É como trocar de roupa. E no Velho e no Novo Testamento o Senhor deixou claro. Olha Malaquias 2, verso 16. A igreja não deveria normalizar algo que o Senhor disse: eu odeio o divórcio. A versão que eu vou ler aqui diz assim: pois o Senhor Todo-Poderoso de Israel diz: eu odeio o divórcio, eu odeio o homem que faz uma coisa tão cruel assim. Portanto tenham cuidado e que ninguém seja infiel à sua mulher. É claro que se aplica tanto ao homem como à mulher também a infidelidade. Jesus repete em Marcos 10,
verso 9, falando sobre o casamento. Ele diz assim: portanto que ninguém separe o que Deus uniu. Isso é uma lei, isso é palavra de Deus. E sempre que eu desobedeço a lei de Deus, a sua palavra, eu estou dando brecha a demônios. Então vem um ciclo de divórcio na descendência daquela família, por legalidade dada, e o divórcio vai se repetindo. Os pais divorciaram, depois os filhos divorciam, depois os netos, depois os bisnetos, e aí uma sequência de casamento falido, como se fosse algo tolerável e normal. Em nome de Jesus, essas maldições serão quebradas nessa noite. Esses 21 dias de jejum é tempo de Deus trazer rompimento na sua história. Posso ouvir um forte amém? E por último, eu quero encerrar com essa praga que está acompanhando a igreja desde a igreja primitiva. E o apóstolo João, o último dos apóstolos, foi o que mais advertiu e pregou contra, e se levantou para falar desses 3 inimigos da igreja: o mundo, a carne e o diabo. E ele fala tanto desse inimigo que é o mundanismo. Ele diz que há um espírito, uma entidade no mundo para destruir a igreja. Deixa eu te mostrar isso na carta do apóstolo João. Acompanha comigo aí na sua Bíblia, 1 João capítulo 2, verso 15. João está dizendo: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se é possível colocar na revista atualizada, vai ser melhor para acompanhar a minha leitura. Obrigado. Porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Verso 16: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. João não está falando da natureza, da criação, das montanhas, dos animais, não. Ele está falando de um sistema. Ele está falando de algo que o mundo absorveu e que é contra Deus e a sua palavra. Então há um desejo nesse espírito mundano que não pertence ao Senhor. O Senhor disse: quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Capítulo 3, verso 13. João continua: irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia, porque o mundo e a igreja é igual água e óleo, não se mistura. Não tem como a igreja querer ser simpatizante e ser aceita pelo mundo. João disse: isso não vai acontecer. Jesus também disse, olha o capítulo 4, verso 3: e todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus, pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está na onde, irmãos? No mundo. Há um espírito do mundo, o anticristo, é contra Deus e a sua palavra. Verso 4: filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Então o espírito do mundo pode ser forte, mas maior é o Espírito Santo que habita em você. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor? Diga glória a Deus. Agora olha o verso 5. A Bíblia diz: eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Então há uma separação. Quem é do mundo, o mundo ouve, mas quem é de Deus, o mundo não ouve. O mundo é inimigo. E ele termina a sua carta, capítulo 5, verso 4, frisando, combatendo esse espírito, dizendo: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Você foi chamado para vencer o mundo. Olha o verso 19: sabemos que somos de Deus, e que o mundo inteiro jaz no... Então o maligno se infiltrou nas músicas, no entretenimento, no cinema, nas artes, na televisão, nas roupas, nas amizades, nos relacionamentos, e trouxe um espírito mundano para tentar adentrar dentro da igreja e esfriar a igreja. E talvez a maior manifestação nos dias atuais do mundanismo dentro de nós é essa seguinte frase: mas isso não tem nada a ver, isso todo mundo faz, o que tem a ver? Isso é normal, isso faz parte. O que vai adiantar eu combater isso? Porque na cabeça de alguns é melhor sair do mundo. Pastor, se tudo é do diabo, então que Deus me leve agora.
Mas sabe por que Deus não te leva ainda? Porque em Mateus 5,14, Ele te fala que você tem uma missão. Ele disse: vocês são a luz do mundo. Você foi colocado aqui para ser a diferença, para brilhar, para ser luz no meio das trevas, amém? E na oração sacerdotal de João 17, versículo 14, Jesus revelou por que Ele já não nos levou. Porque seria muito fácil Ele te salvar, batizar e te levar para o céu. Mas o Senhor diz assim, João 17, versículo 14: e eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Eu não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Então o Senhor disse no verso 15: Senhor, não tira eles não, guarda eles. Por que o Senhor não vai te tirar? Olha o que Paulo diz na carta aos Filipenses, capítulo 2, verso 15, diz assim: porque para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, no qual resplandeceis como luzeiros neste mundo. Então o mundo é corrompido, o mundo é depravado, mas você é um farol que aponta para Jesus. Você foi colocado como um luzeiro para brilhar aonde Ele colocou você, amém? Você está sentado do lado de uma lanterna. Fala: meu irmão, você está brilhando. Aonde você vai, você é a luz do Senhor naquele lugar. Vamos aplaudir o Senhor por essa verdade. Ele é digno de todo louvor. Então eu quero encerrar voltando lá para Êxodo 8, verso 4, te falando que se nós formos como Faraó e tolerar essas pragas, essas rãs, o Senhor diz: elas virão sobre ti. Talvez, meu irmão, você ache que do que eu falei aqui, dessas 5 pragas, pornografia, amor ao dinheiro, jogos de azar, divórcio e mundanismo, tem nada a ver com você. E talvez está o mais perto que você imagina. Mais perto atacando o seu cônjuge, mais perto atacando os seus filhos, mais perto atacando quem você ama, do que você não faz ideia. De adolescentes que eu tenho ajudado, e eles têm falado: pastor, pelo amor de Deus, não conta para o meu pai, mas o Senhor foi o único que veio na minha cabeça para pedir ajuda, que eu estou escravizado na pornografia. Meu amado, e eu chorar com esses meninos que eu amo, e também com meninas também, que têm aberto o coração, que têm procurado salas de cura, que têm procurado ajuda, dizendo: eu não sei como libertar. E você não tem ideia que talvez está tão perto, e está sendo um mal, que é um perigo que pessoas vão tolerando. Um pouquinho disso, um pouquinho desse fermento, um pouquinho dessa pornografia, não faz mal. Mas elas virão sobre ti, virão sobre o teu povo, e sobre todos os teus oficiais. A pergunta de Moisés é a pergunta do Senhor para nós hoje: quando você quer que o Senhor haja e retire essa praga de vós? Qual é a sua resposta? Amanhã? Ou você vai começar um jejum nessa noite? Ou você vai se posicionar, vai ter uma nova atitude? Você vai estar nesse encontro com Deus comigo, para declarar que você quer um avivamento espiritual na sua vida e na sua família, porque nós queremos mais a glória de Deus. Se o mundo está piorando, mais a igreja está sendo avivada pelo fogo do Espírito, mais graça Deus tem derramado, porque Jesus está voltando. Agora você escolhe que lado que você quer estar. Talvez você vai ser daqueles que fala amanhã. Mas eu quero declarar que nessa ceia, um povo está se levantando dizendo: é hoje, o tempo é agora, eu não tolero mais. Esses demônios vão bater em retirada da minha vida e da minha casa, na autoridade do nome de Jesus. É o Senhor que move. E você sabe que no final daquelas 10 pragas, houve a primeira ceia da história. A Páscoa foi o cordeiro morto e o seu sangue colocado nos umbrais, e eles comeram da carne daquele cordeiro, que apontava para o cordeiro de Deus, que viria morrer no nosso lugar no Calvário. E o sangue dele escorreu para nos separar desse mundo. E agora, quando o sangue marca a tua vida e a tua casa, a Bíblia diz: praga alguma chegará na tua tenda, mal nenhum te sucederá, porque você está coberto pela proteção do sangue de Jesus. Quem pode celebrar a Deus por essa verdade? Quem se regozija com o Senhor? Aleluia!
Se há pecado na sua vida, abrindo porta para demônios, é hora de você se posicionar, porque a sua atitude hoje vai determinar uma nova altitude. Então diga bem alto comigo como um exército, fala: a minha nova atitude determinará uma nova altitude em Deus, e você vai voar alto como uma águia, nada vai prender você, amém? Vamos falar mais uma vez, a minha nova atitude, diga bem mais alto, determina uma nova altitude. Que essa frase seja um combustível para você entrar comigo nesses 21 dias de jejum. E eu quero profetizar que milagres vão acontecer na sua vida e na sua casa. Maldições hereditárias vão ser quebradas. Ciclos repetitivos de maldição vão quebrar na sua vida. O vício da pornografia vai ser quebrado. O vício dos ciclos do divórcio, todo tipo de vício vai ser quebrado. Você crê? Não há mais maldição sobre a sua vida para aqueles que estão em Cristo Jesus. Sobre nossos filhos, sobre os nossos netos, nossa geração, a igreja, nossa família, nosso oikos, quem está perto, quem está longe, de nós vai fluir a bênção do Senhor. Você recebe isso? Por isso é hora de arrependimento, é hora de nós voltarmos para o Senhor. É hora de você falar: Deus, é hoje, não é amanhã, a hora é agora. É a hora de eu me posicionar.